A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, como é que tá vocês? Para vocês que não me conhecem, sou irmão em Cristo, Mauro Souza. Eu vou passar para vocês, meus amados irmãos, da forma mais simples de compreender, sobre a predestinação. Se uns nasceram para ser salvos, outros nasceram para ir para o inferno, enfim. Como é que nós resumimos, simplificadamente, quem vai para o céu, quem não vai, se existe a predestinação, quem foi que inventou isso, uns para ser condenados, outros para ser salvos. Vamos para a Bíblia? Esse vídeo vai ser bem curtinho, eu prometo para vocês que não vai ser demorado, é só para vocês compreenderem, para não serem enganados com essa chuvalhada de enxurrada de doutrinas, que mais complica a cabeça do povo do que simplifica. O livro de Ezequiel 18, no versículo 20, diz assim, meus irmãos: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Aqui no versículo 23, Deus fala assim, desejaria eu de qualquer modo a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta os seus maus caminhos e viva? Presta atenção, Deus está falando de duas situações, sobre o ímpio e sobre o justo. Deus está falando que ele vai condenar o ímpio e vai salvar o justo. E logo aqui mais na frente, Deus está falando que ele pode condenar o justo e pode salvar o ímpio, caso ele se arrependa. Então, resumindo aqui as escrituras, o profeta Ezequiel deixou bem claro que não existe predestinação. Salvação e a condenação vai depender dos atos de cada pessoa. Ezequiel está falando de um justo que ele pode ser condenado e de um ímpio que ele pode ser salvo. E logo aqui mais na frente, irmãos, é muito simples a palavra do Senhor. Mas existe muitos tipos de doutrinas, pregadores que complicam a mente do povo. E teologia, como eu sempre falo, teologia, não tem nada quem gosta de teologia, mas é uma canoa furada e um poço de perdição para confundir a cabeça do povo. Porque a Bíblia, o profeta Ezequiel, que no Antigo Testamento está simplificando a palavra, né? Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Espera aí, mas o ímpio, ele não foi feito para ser condenado? Se nós formos pegarmos a lógica da predestinação, o ímpio, ele nasceu para ser condenado, então o justo nasceu para ser salvo para sempre. Então, se o ímpio nasceu para condenado, Deus não poderia salvar ele. Então, se o justo nasceu para ser salvo, Deus também não poderia salvá-lo. Ou melhor dizendo, condená-lo. Porque aqui Ezequiel está falando de duas situações. Que o justo, ele não estará salvo se ele não for até o fim, assim como o ímpio também pode se converter e não morrer na sua iniquidade, que Deus salvará ele. É duas situações diferentes. Então aqui Ezequiel está pregando claramente, escrevendo claramente aqui no seu próprio livro aqui, sobre a predestinação, que não tem predestinação. E aqui no versículo 26, 18, 26, fala, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá. Opa, mas não é salvo para sempre? Ué. E a tese do salvo uma vez para sempre? Ezequiel, então, agora virou bagunça nas Escrituras? No Novo Testamento, estão dizendo aí que salvo para sempre. E Ezequiel está falando aqui que se o justo se desviar, ele perde a salvação. E agora? E agora, teólogos? E agora, teologia da mentira? Como é que vocês explicam aqui? Ezequiel lançando por terra a predestinação. E agora? Cadê a predestinação do salvo para sempre? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas não é salvo para sempre, então tem possibilidade do justo cometer iniquidade e morrer nela?
Ezequiel 18, 27, 26, 26, 27. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, cometeu e praticando o juízo e justiça, conservará este a sua alma. Então aqui, meus amados irmãos, salvo uma vez, salvo para sempre, é doutrina do livro de São Cipriano. Amém? Não existe salvação permanente para sempre, se não permanecer até o fim. Então Ezequiel lançou por terra a heresia da predestinação. Deus os abençoe.